Quando oro, falo com Deus. Quando leio a Bíblia, Deus fala comigo. Um versículo da história de Moisés ilustra esse pensamento maravilhosamente bem. Quando Moisés entrava na tenda da congregação para falar com o Senhor, ouvia a voz que lhe falava de cima do propiciatório, que está sobre a arca do testemunho, entre os dois querubins. Era assim que lhe falava. Quando Moisés entrava para orar por si ou por seu povo, ou quando esperava por instrução, achava alguém esperando por ele. Um espírito dedicado à oração é o espírito qual Deus falará. Um espírito dedicado à oração será um espírito pronto a escutar, pronto a ouvir o que Deus diz. Em nossa interação com Deus, sua presença e o papel que ele representa têm de ser tão reais quanto nós mesmos. Precisamos pedir o que é necessário para que a leitura bíblica e a oração possa resultar numa verdadeira comunhão com Deus. Primeiro, esteja no lugar certo. Moisés entrou no tabernáculo para falar com Deus. Separou-se do povo e foi para o lugar onde podia estar a sós com Deus. Foi ao lugar onde Deus podia ser encontrado. Jesus nos diz que lugar é esse. Jesus ordena que entremos em nosso quarto, fechamos a porta e oremos ao Pai que vê em secreto. Qualquer lugar em que estejamos realmente a sós com Deus pode ser o secreto da sua presença. Falar com Ele requer separação de tudo o mais. Requer um coração interessado e ansioso por encontrá-lo e ter com Ele um relacionamento direto. Todos os que forem a um lugar especial para falar com Deus ouvirão a sua voz. Em seguida, tome a posição correta. Moisés ouviu a voz falando de cima do propiciatório. Incline-se ante o propiciatório. Aí você pode ter certeza de que os olhos divinos encontrarão seu olhar dirigido para o alto, sua oração será ouvida e ele dará sua resposta com amor. Incline-se ante o propiciatório e esteja certo de que o Deus de misericórdia o verá e o abençoará. Diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. A este eu estimo, ao humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. Entremos no quarto e preparemo-nos para orar com um coração que humildemente espera ouvir a voz de Deus. Certamente ouviremos sua voz em sua palavra. Teremos a maior bem-aventurança da oração quando pararmos de orar e deixarmos que Deus fale. A oração e a palavra de Deus estão inseparavelmente ligadas. O poder para usar uma delas depende da presença da outra. A palavra de Deus é o guia para a oração e diz o que Deus quer que seja feito. Mostra como a oração deve ser feita e como Deus deseja que o homem se chegue a Ele. É ela que dá poder para a oração e coragem para que aceitemos a garantia de que a oração será ouvida. É a palavra que traz a resposta à oração. Ao mesmo tempo em que me ensina o que Deus fará, assim a oração prepara o coração para receber a palavra do próprio Deus. O ensinamento do Espírito que dá entendimento espiritual e a fé que executa a vontade de Deus. É óbvia a razão por que assim acontece. A oração e a palavra têm um centro comum: Deus. A oração procura Deus, a palavra revela Deus. Na oração,
Fazemos os pedidos a Deus. Na palavra, Deus dá as respostas. Na oração, elevemo-nos aos céus para estar com Deus. Na palavra, Deus vem habitar conosco. Na oração, damos-nos a Deus. Na palavra, Deus se dá a nós. Tanto na oração como na palavra, tudo gira em torno de Deus. Coloque Deus no centro do seu coração, fazendo dele o objeto do seu desejo. A oração e a palavra proporcionarão uma abençoada comunhão com Deus. Deus abençoe.